Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Boa noite, Charles. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ariadne. Boa noite. E a pauta, quem começa hoje, a sugestão de pauta do Charles, né, Charles? É verdade. Investir em segurança deixou de ser luxo, sabia, Letícia? Olha, não sei, pra mim continua sendo luxo, mas tudo bem. A violência no Brasil é maior do que outros países. A média nacional de 22 ocorrências a cada 100 mil ocorrências que acontece aqui no Brasil é bem maior que a do Chile. Lá no Chile são 6 ocorrências a cada 100 mil habitantes. E no Japão, por exemplo, é uma ocorrência de violência a cada 100 mil habitantes. As empresas e famílias, motivadas pelo medo, adicionaram um novo item ao orçamento familiar: segurança. A população tem investido em um verdadeiro arsenal de guerra para driblar os bandidos. A segurança, então, deixou de ser luxo. A cada vez mais nós encontramos condomínios fechados, câmeras de segurança. A nossa vida parece que virou um Big Brother. Nossas praças de Joinville, se você olhar as principais praças do centro e de alguns bairros, Já tem câmera. tem a câmera de segurança ali. São 6 ocorrências a cada 100 mil habitantes. E no Japão, por exemplo, é uma ocorrência de violência a cada 100 mil habitantes. As empresas e famílias, motivadas pelo medo, adicionaram um novo item ao orçamento familiar: segurança. A população tem investido em um verdadeiro arsenal de guerra para driblar os bandidos. A segurança, então, deixou de ser luxo. Como é um clima de guerra silencioso? É uma guerra silenciosa. Tá todo mundo com medo, em pânico, pronto para combater, mas não se sabe o que e não se sabe quando. É bom também o ouvinte do Audioblog saber que quem constitucionalmente, pela regra, pela lei, é obrigado a fornecer uma estrutura de segurança pública são os governos estaduais. Então o governo estadual de Santa Catarina que é responsável pela segurança pública em todo o estado. Então a lei, a Constituição dá uma série de responsabilidades para prefeituras, para governo do estado e também para o governo federal. E a segurança pública então fica a cargo do governo do estado. Como sugestão de uma dica de livro que eu acabei trazendo, é o livro de um sociólogo. Para quem quiser mais se interessar pelo tema, quem quiser pesquisar, quem quiser entender essa relação entre espaço urbano e criminalidade, que nós acabamos de comentar aqui, estou trazendo a sugestão de um livro de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo. O nome do livro é Confiança e Medo na Cidade, da editora Zahar. E ele fala assim, que a cidade do nosso tempo se transformou em território de medo e insegurança. É o que nós acabamos de falar aqui agora. Por isso mesmo, a arquitetura das metrópoles, das cidades, ela se tornou defensiva. Os bairros são cada vez mais fechados em muros, em grades, e uma série de mecanismos que restringe o contato com o outro. Paulo fala que através do medo, da violência, do caos urbano, as cidades vão se transformando e as pessoas vão investindo em algo que elas sabem que existem, mas não sabem quando que vai estar presente na frente delas. Vamos sortear? Vamos lá. Então vamos lá, vamos sortear aqui. Hoje nós temos aí Inteligência Multifocal, do Augusto Cury, do baita Augusto livro. Cury, Prêmio Joinville de Expressão Literária da Mercado de Comunicação, o Eminem, com oferecimento da Discolândia, o CD do Eminem, e o DVD da palestra da Ana. Isso aqui é muito bacana. É um nome só? Um nome só. Um nome só? É o kit. Vamos mexer bem esse negócio E aqui o então. kit Audioblog. Muito bem, vamos lá, vamos ver o nome. Quem ganhou o kit Cultura do Audioblog de hoje? Tiago. O e-mail é tiagonilson@msn.com. Muito Tiago. bom. Tiago ganhou o kit, pode passar aqui na Mais FM na Avenida Albano Schultz ou Beira Rio, em frente à Leper, no 2º andar. É só aparecer aqui na Mais FM em horário comercial durante a semana. Eu queria falar um pouquinho sobre escritórios sem baias e sobre aparência em porta.
que é o fato de a gente trabalhar mais corporativamente, mais em equipe, mais próximo, sem muitas paredes. Também fala sobre aparência na hora de você passar por uma entrevista, que é um assunto da Você RH, é uma revista bimestral, março a abril de 2011. Você RH, que é uma extensão da Você. Em agosto de 2010, a Philips mudou seu escritório para um prédio em Barueri, na Grande São Paulo. E o novo escritório tem um ambiente de trabalho inovador, Workplace Innovation. A ideia é para as pessoas trabalharem juntas para facilitar a inovação. Ou seja, quanto mais unidas, mais ideias rolam. Quanto mais ideias rolam, mais inovação. Não existem baias nem departamentos, não tem divisão, tá todo mundo junto. Salas fechadas? Só as de reuniões. Algumas salas são cubículos para quem precisa se concentrar ou ficar sozinho. Ninguém tem mesa fixa, todo mundo senta onde quiser. Eu adoro isso, eu sou assim também. Aí eu falei ali no marketing, eu falei, meu gente, olha, não tem mesa fixa. Tipo, você chega, pega uma mesa, vira. Ponto final. Ninguém tem mesa fixa, todo mundo senta onde quiser. Na entrada da empresa tem um armário para as bolsas e pertences pessoais. Com esse layout, o número de pessoas teve aumento de 8% no espaço físico, 20% menor. A mudança já aconteceu em 7 escritórios da Philips no mundo inteiro e o Brasil foi o país que acertou melhor o conceito. Eu gosto muito de a gente trazer essas reportagens aqui para o audioblog, exatamente para mostrar para as pessoas que inovação é isso, que criatividade é isso e que quem está no mercado de trabalho precisa se adaptar a isso, porque no máximo em 10, 15 anos não vai mais ser como as pessoas estão acostumadas. Essa acomodação, tudo tem que ser de um jeito só, do mesmo jeito há 20 anos. Né? E você que está fazendo entrevista de emprego, tome muito cuidado com as pessoas que chegam e dizem: eu trabalhei 20 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Nossa. Né? Antigamente isso era algo positivo. Né? Dependendo da função e dependendo do que a inovação traz para aquela atividade, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o profissional que tem valor hoje no mercado é aquele que faz uma grande gestão do conhecimento. E empresa que é número 1 no mercado não é empresa que tem tantos funcionários ou fatura tanto, é uma empresa que tem tanto de capital de conhecimento. Porque o capital financeiro não é mais o único regente das empresas. Tem o capital humano, o capital intelectual, enfim, etc, etc, etc. Aparência importa é uma outra matéria aqui da Você RH. O Grupo GR é uma empresa de segurança patrimonial e contrata recepcionistas, seguranças, faxineiros e porteiros para trabalhar em suas empresas, que são os clientes, né? As filas de seleção chegam a ter 5.000 pessoas, mas a empresa encontra dificuldades na hora da seleção. Por quê? 10% das pessoas são eliminadas na primeira triagem porque as empresas clientes não querem tatuados, gagos, banguelas e analfabetos. Porque para você cuidar de um atendimento de recepção, você tem que ter uma mínima aparência, digamos assim. 30% são dispensados depois de testes psicológicos e provas de português. Prova de português é punk, né? A gente já recebeu gente aqui, você ouve a rádio? Ovo, né? A pessoa fala ovo a rádio. Sim, aconteceu, é fato, tinha mais de uma pessoa na sala que viu, né? Então realmente é complicado. E de 5.000 pessoas, apenas 450 são contratados e cerca de 250 a 300 pessoas pedem demissão logo depois. Muitos vão trabalhar na construção civil que está aquecida, paga bem e não faz distinção. Mas de fato, a gente tem que ter um bom preparo, se preocupar em estudar. Eu acho que o problema do ser humano é que ele fica nessa dependência de que alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Meu pai, minha mãe, meu avô, o Estado, o governo, a prefeitura, alguém tem que fazer alguma coisa por ele. E às vezes não se mexe. A mensagem, não é assim que funciona. A mensagem que ficou pra mim tem que se virar. É que nesses 10% que foram eliminados pela aparência, talvez a gente tivesse um profissional que não fosse desistir, né? Também. Talvez ali a gente encontraria o profissional que estaria dentro daquilo que eu estou procurando, que não vá desistir depois de ser contratado, como aconteceu. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Aconteceu um episódio hoje em Joinville, na verdade ontem à noite, envolvendo um aluno, um acadêmico de uma universidade aqui de Joinville, de uma faculdade aqui de Joinville, e aí ele cursava Direito, e um professor, agrediu um professor com uma cadeirada, na verdade são 2 professores, ele agrediu o professor com uma cadeira, jogou uma cadeira no professor ao ser comunicado que ele havia rodado na disciplina pela 2ª vez. Gente! A faculdade é a Faculdade de Ciências Joinville, é a FCJ, a gente conversou com a FCJ, nossa equipe de jornalismo, com muita seriedade, muita
calma nesse momento que muitos boatos surgem na cidade. A gente ouviu a FCJ, ouvimos a versão deles e publicamos essa versão. A gente continua apurando, até agora a gente continua apurando os fatos, até porque a gente quer ouvir os dois envolvidos no caso, e aí publicar realmente a versão dos dois. E muitos nos questionaram assim: mas vocês não vão dar o nome do professor nem o nome do aluno? Assim, vamos dar o nome do professor e o nome do aluno, mas desde que eles tenham o direito de contar a sua versão. Primeiramente, questão de respeito às fontes. Isso é uma questão de respeito à fonte, principalmente de seriedade com a notícia. Agora, o fato aconteceu? Aconteceu. A faculdade reconheceu que o fato, realmente houve o fato dentro das suas evidências, reconheceu. Isso é notícia. Ponto. Isso é público. Isso é público. Agora, a vida do professor e do aluno é privada. Agora é privado. Muito respeito, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, se eles querem. E aí a gente viu muita gente... mas não foi isso que eu ouvi hoje, né, em outros veículos. Exatamente. Né? Aí que tá. É aí que vem a questão do jornalismo de ética. A gente que trabalha agora num veículo, a gente ouve vários outros veículos, né, pra que a gente tenha um parâmetro. Pelo menos é isso que eu aprendi. Inclusive a gente percebe que eles copiam a gente, é até engraçado. É isso que eu aprendi, assim, com a minha chefe, né, através do coaching. Aí que vem o problema. Então que aconteceu hoje. Né? Foi isso que eu aprendo todos os dias. O que aconteceu? Me conta. E aí jornalismo é feito de... Parece que aqui em Joinville, jornalismo é feito de várias formas. E gente que faz jornalismo de algumas formas que a gente particularmente condena. E aí vem, assim, além de dar a notícia, além de dar a informação, ainda vem um comentário em cima. E aí o comentário em cima envolve uma série de tons também preconceituosos. Nossa, muitos. Muitos tons preconceituosos, porque o comentário do apresentador, o apresentador poderia, eu até conversei com o Charles sobre isso, a notícia é lamentável. A notícia da agressão de um aluno a um professor é lamentável. É uma situação lamentável e muito triste. O âncora da notícia, ele poderia se limitar a dizer isso. Situação lamentável, triste, esperamos que isso não aconteça nunca mais dentro de um ambiente acadêmico universitário, principalmente aqui em Joinville, em qualquer meio universitário, lugar, né? Em qualquer lugar. E ponto. Isso, né? As pessoas entendem isso como um fato grave. O leitor, o telespectador, o ouvinte tem inteligência suficiente para entender que isso é um assunto grave. A responsabilidade do jornalismo, e aqui na Mais FM, volto a repetir, por determinação de Ana Paula Peixe, na nossa setor, a gente faz jornalismo com responsabilidade e com seriedade, como nós lemos no 103 Notícias. Exatamente. E nós só vamos dar o nome das pessoas envolvidas nesse caso, e a gente vai quando fazer... Quando elas puderem se pronunciar e falar a respeito. E nós estamos fazendo todo o esforço menos possível para falar com essas pessoas. Agora, elas têm a liberdade de não querer se manifestar. Então, faz parte da vontade dela, da privacidade da pessoa. Mas o fato, como aconteceu numa faculdade, ele é público e por isso foi noticiado. Agora, o que a gente tem que condenar, Ana, o que a gente tem que condenar é esse passo à frente. Se chafurdar, essa coisa de querer fuçar além do que deve. Tem que parar com isso, gente. Porque assim, gente, você que está nos ouvindo, para você aprender bem objetivamente como é que funciona o jornalismo. Fatos. O jornalismo lida com fatos. O que é importante para nossa comunidade saber? O que você elege como notícia? Aquilo que é prioritário, aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Critérios de relevância da notícia. Ok. Essa notícia é importante? É. Uma pessoa foi agredida? Foi. No ambiente acadêmico? Foi. Isso é um absurdo? É. Isso é relevante? É. Ponto. Essa informação já é relevante por si só. Agora, ficar chafurdando a vida pessoal das pessoas, usando o privado, que é, por exemplo, quando os jornalistas vão na casa, filmam a pessoa chorando, a pessoa se esguelando, isso é um absurdo, porque você está explorando a emoção, a passionalidade no jornalismo. O jornalismo tem que informar o fato, não a passionalidade. Então, existe uma diferença entre o que é público e privado. E essa é a questão que a gente discute aqui constantemente. Você ouviu Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.